Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. E ouçamos a leitura dos versículos de 17 a 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto fundamental, básico, acerca da missão de Cristo, do nosso Senhor, nesta terra. O texto é bastante importante para nós também hoje, já que desde aquela época até hoje sempre aparece uma ou outra pessoa, um ou outro pregador com a Bíblia na mão. E lembremos que Jesus, no versículo 19, tem em vista também aqueles que ensinam, não apenas aqueles que procuram praticar a lei de Deus. Então, especialmente, esses versículos visam essas pessoas, mas não apenas elas. Então, de vez em quando aparece uma dessas pessoas trazendo não apenas interpretações, entre aspas, novas, mas também ensinos e, consequentemente, práticas que desprezam o Antigo Testamento como sendo já obsoleto, como sendo já ultrapassado, e assim pervertem as palavras daquele que está no Novo Testamento, não é? Daqueles ensinos do Novo Testamento, cuja raiz se encontra nos ensinos antigos, nos ensinos da lei de Deus, e também nos ensinos daquele que é o centro do Antigo Testamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e também é o centro do cristianismo, irmãos. O Antigo Testamento, ele era, e até hoje é, a Bíblia que um judeu lia, ou que lê e que lerá, até que Deus o convença do Novo Testamento. E também era a Bíblia que o nosso Senhor Jesus lia no seu tempo. Os judeus mais bem informados, aqui nós temos duas categorias, que eram aquelas categorias que levavam a lei ali na estrita observância, tanto em seus detalhes como também em suas práticas, eram os escribas e fariseus. Eles sabiam que os 5 primeiros livros da lei de Deus, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles possuíam 613 mandamentos. A gente fala de 10 mandamentos, né, e de fato é verdade, isso está lá. Mas, além daqueles 10, você tem mais algumas centenas. Então, são 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos, aquilo que a pessoa deve fazer, e mais 365 mandamentos negativos, aquilo que não se deve fazer, é claro, com múltiplas combinações, não é? Muitas combinações possíveis entre esses 613 mandamentos. Só que, na prática, o ser humano não aguenta isso, não é? E os escribas e fariseus acabavam se agarrando a um ou outro ponto. Então, tinha alguns que gostavam de um conjunto de mandamentos, outro de outro, mas ninguém conseguia abarcar aqueles 613. E, mesmo assim, eles eram vistos como superiores ao povão, que nem sabia direito disso e também não se esforçava, claro, para praticar tanto assim. E nosso Senhor, ele questionará mais à frente, neste evangelho, irmãos, essa postura dos fariseus e dos escribas de não levar a lei de Deus realmente a sério,
Ou seja, nesses 613 mandamentos negativos e positivos, mas apenas certos textos prediletos que eles gostavam muito e montavam em cima daquilo uma doutrina inteira, uma ideia inteira do que seria a religião verdadeira. E ele também seria atacado, nosso Senhor, por não levar a lei de Deus a sério. Né? Por quê? Porque eles não levavam, Jesus não levava a sério aquilo que os fariseus guardavam ali com tanto cuidado, como, por exemplo, a guarda do sábado, do modo deles, que eles guardavam. Jesus entendeu que era errado, então eles também disseram: você é um liberal, você é uma pessoa que não está nem aí para a lei de Moisés, porque senão você cumpria, né? Guardava o sábado, você fazia certas coisas que a gente faz, você não andava com certas pessoas, né? Com certos pecadores, porque eles são pecadores, você sabe que nós não somos. Então, ele também foi acusado de ser relaxado em relação à lei de Deus, irmãos. E aqui o nosso Senhor quer deixar muito claro para os seus seguidores, especialmente para aqueles que são agentes multiplicadores, aqueles que vão multiplicar a palavra de Deus por meio da pregação, que Jesus não veio para bagunçar com a lei de Deus, Jesus não está relaxado em relação à lei de Deus, mas ele vai deixar claro aqui o grau de seriedade com que ele leva, no caso, o Antigo Testamento, e também dará um exemplo, ou melhor, um alerta muito duro, muito grave, muito solene a todos aqueles que querem ser seus discípulos. As divisões naturais aqui são os primeiros 2 versículos, 17 e 18, você tem declarações que Jesus faz a todos. E depois dos 2 versículos finais, 19 e 20, nós temos desafios. Vamos primeiro observar as declarações, irmãos. Inicialmente, versículo de número 17, Jesus nos diz para evitar alguns pensamentos errados acerca de quem ele é e do que ele veio fazer, a começar aqui da sua missão. A missão de Jesus não é, segundo ele diz, abolir o Antigo Testamento. Aqui o sentido de abolir pode ser invalidar aqueles ensinos antigos, nem quebrar, ele não veio quebrar, ele não veio dissolver, ele não veio varrer o Antigo Testamento e substituir por outra coisa. Nem a lei de Moisés ele veio fazer isso, aqueles 5 primeiros livros, e nem as profecias, nem aquilo que os profetas disseram que aconteceria. Na verdade, ele veio primeiro para obedecer perfeitamente, tintim por tintim, tio por tio, queraia por queraia, a lei de Deus. Ele veio obedecer. E, em segundo, ele veio para realizar tudo aquilo que os profetas disseram acerca daquele que viria, acerca do Messias, a sua pessoa e a sua obra, irmãos. Tudo isso, então, Jesus veio cumprir. É nesse sentido que ele usa aqui, cumprir a lei no sentido de obediência, cumprir a profecia no sentido da sua realização. E junto com isso, na sequência desses versículos, nós temos de considerar isso também, Jesus mostrará como as pessoas devem entender a lei divina corretamente, porque ele está lutando aqui não contra uma crença na palavra de Deus que aqueles homens tinham, porque eles acreditavam na palavra de Deus. O problema é que quando a gente abre a boca e vai interpretar a lei de Deus, aí você termina ensinando uma coisa que pode não ser a palavra de Deus, você pode não estar repetindo a palavra de Deus. Então Jesus está aqui, vai passar a mostrar o seguinte: olha, não apenas eu cumpro a lei tintim por tintim, não apenas eu sou a realização daquilo que os profetas disseram, mas eu vou dizer como vocês devem entender a lei de Deus quando forem abordá-la, quando forem ler a lei de Deus, irmãos. Então, Jesus quer ensinar não apenas as pessoas a praticar a lei, mas quer também ensinar aqueles que, além de praticá-la, de querer praticar, querem também ensinar a outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, na sequência, nós vamos ver, se Deus nos permitir, a partir do versículo 21 em diante, vários exemplos da lei de Deus, de acordo com a interpretação de Cristo, tá certo? Mas isso, evidentemente, não dá para fazer hoje. Na sequência do texto, irmãos, versículo 18, Jesus afirma a sua autoridade. Antigamente os profetas diziam: assim diz o Senhor. E Jesus diz: assim eu digo. Em verdade, ou verdadeiramente eu vos digo. Primeiro, ele diz o quê? Ele afirma a permanência das Escrituras. O Antigo Testamento não está até hoje grudado no Novo, ou junto nas nossas Bíblias, porque um editor quis. É porque Deus vela por sua palavra. É porque Deus mantém a sua palavra até hoje.
E ela tem força normativa para o povo de Deus, tem forma descritiva, tem força descritiva para o povo de Deus. E ela há de continuar a se cumprir até a consumação dos séculos, irmãos. Tanto no todo, como também em seus detalhes. Jesus trata a Escritura aqui como mais firme do que o chão que nós pisamos. Ele diz que pode até o chão sumir dos seus pés um dia, mas a lei não vai sumir, não vai desaparecer. Ela vai cumprir o seu propósito de permanência. Os céus que nos parecem sempre tão novos, tão firmes, eles são menos firmes e menos novos do que a lei de Deus, é o que Cristo está nos dizendo aqui. E quer as pessoas gostem ou não dessa lei, quer as pessoas baguncem ou não com essa lei, ela vai permanecer. E Jesus não veio para descartá-la, mas para confirmá-la em cada um dos seus detalhes. E, é claro, ensinar também a extensão da sua validade. Notem que ele enfatiza isso dizendo que nem um iota, ou nem um i, que é como está traduzido aí, que é a menor letra do alfabeto grego, é um risquinho apenas. Ele diz, nenhum risquinho vai passar da lei. Ele volta a dizer e diz, nenhum queraia, que é traduzido aqui como tio. O queraia era um risquinho que diferenciava letrinhas parecidas no hebraico. Ele diz, nem isso aí vai passar. Nem isso vai passar sem que tudo se cumpra. Esse ponto é importante, irmãos, a ideia de cumprimento, porque ela é um assunto complexo, não é tão simples de se entender. Parte do Antigo Testamento se concretiza no Novo Testamento, mas quando isso acontece, essa parte não cessa, ela passa a ter uma nova dinâmica. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, Jesus veio para cumprir as profecias, não significa que quando Jesus vem, as profecias acabam. Não é isso. As profecias ganham uma nova dinâmica. É por isso que nós falamos, olha, o sacerdócio acabou hoje. Eu falei, não acabou. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento foi cumprido em Cristo, e Cristo é o nosso sacerdote. Vocês não precisam de sacerdote terreno, mas vocês precisam do sumo sacerdote. Precisam que alguém interceda por vocês 24 horas por dia junto ao Pai, que é isso que Jesus faz por nós. Ele vive para interceder por nós. Então, se cumprir o sacerdócio em Cristo, sim, mas isso significa algo estático? Não. Algo ainda mais intenso aconteceu, é que nós temos um sacerdote que intercede por nós 24 horas por dia. O mesmo ocorre com a profecia, o mesmo ocorre com o reinado, irmãos. Então, quando nós falamos assim de cumprimento, nós temos de nos lembrar disso, é de que aquilo que se cumpre em Jesus Cristo continua em Cristo. Não fica parado, não é algo que se diz, agora as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, eu posso deixar para lá. Falo, não faça isso. Se você fizer isso, se você ficar só com os dados sobre Jesus Cristo do Novo Testamento, você vai ficar lerdo de entendimento. Lembram de Emaús? O que é que acabou com a lerdeza daqueles irmãos? Foi Jesus expor para eles o Antigo Testamento. Dizer assim, olha, eu estava lá. Aí o coração começou a aquecer, começou a pegar fogo. Não poucas vezes o povo de Deus está desorientado hoje, porque ele só se agarra ao Novo Testamento. Ele não abraça a Bíblia na sua inteireza. Porque ambos os testamentos falam de Cristo. E é importante que nós respeitemos a lei de Deus também nesse aspecto, meus irmãos. E com isso, nosso Senhor está mantendo aqui tanto a autoridade do Antigo Testamento, quanto a sua autoridade em interpretá-lo definitivamente. Porque o problema aqui, como é o problema de sempre, não é a Bíblia, é o que é que os homens falam sobre ela. Se as pessoas pensassem errado sobre a Bíblia, mas ficassem quietas, mas é incoercível na vida de muita gente, assim, eu não entendo nada, mas assim eu vou falar. Tem gente que quando não sabe o que fazer, abre a boca e fala. Então, esse é o problema aqui. O problema é interpretativo. E é isso que Jesus vai fazer. Por isso que, na sequência, ele vai gastar parte do Sermão do Monte dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Foi assim. Vocês entendiam assim, né? Pois eu vou dizer como é que vocês têm que interpretar isso. E vocês vão usar isso de modelo para fazer o mesmo com o restante da lei de Deus. Muito bem, irmãos. Ele deixa claro, então, que essa força do Antigo Testamento, de se cumprir nele, ela tem validade até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. E depois dessa declaração,
Agora observemos as implicações, os desafios que isso traz para nós, que estão nos versículos 19 e 20. Como a Escritura tem validade perpétua, Antigo e Novo Testamento, e Jesus veio cumpri-la, o relaxamento com um desses 613 mandamentos aí do Antigo Testamento, ele não é sem importância. Quando alguém viola, quando alguém quebra um desses mandamentos, isso já é considerado uma coisa séria. Os rabinos daquele tempo, eles entendiam que havia uma distinção entre mandamentos leves e mandamentos pesados. Mandamentos leves e pesados tinham a ver com a força de cada cumpridor, de cada pessoa. Para alguns, as pessoas tinham uma dificuldade de carregar certos mandamentos, e para outros a dificuldade era contrária, ou então a leveza, havia leveza, as pessoas sentiam mais leveza em obedecer certas coisas do que outras. Mas não parece ser esse o caso aqui, irmãos. Parece que Jesus não está tratando exatamente do ensino rabínico, porque o que ele quer nos dizer aqui, sobretudo nos versículos de 21 a 48, é que quando as pessoas levam a lei de Deus a sério, elas não obedecem à lei de Deus de modo relaxado, de modo leviano, de qualquer jeito. E ele diz que quem faz isso, mesmo que seja num só mandamento, vai ser culpado diante de Deus e vai sofrer certas consequências, embora ele chame aqui apenas a pessoa de mínima e diga que ela está ainda dentro do reino dos céus, porque além dela errar, existe essa questão incoercível de ensinar para outras pessoas, de querer transmitir. E quando as pessoas não levam a sério a lei de Deus com a sua prática de vida, é natural que o ensino delas também, até para efeitos de justificar aquilo que ela faz, seja um ensino também relaxado, irmãos. As pessoas fazem isso. Isso até para aliviar a consciência. Você vive torto, você não consegue mais se desentortar? Qual é o mais fácil? É se desentortar ou mudar seu discurso e legitimar a sua torpeza ou a sua tortura? É claro que você vai querer legitimar aquilo que você faz de errado com um ensino igualmente errado, igualmente enviesado, igualmente torto. Então é isso que Jesus quer evitar aqui, irmãos. E é claro que ele está chamando aqui todos a que levem a sério esses 613 mandamentos da lei de Deus, é claro, conforme ele interpreta, conforme o próprio Cristo, intérprete final e definitivo da lei de Deus, os interpreta. Então, aquele que age desse jeito, vive de modo errado e ainda quer ensinar os outros, esse será chamado mínimo, pequeno no reino dos céus. Enquanto que aquele que age, obedece com seriedade à lei de Deus, se esforça para fazer aquilo que pela graça de Cristo ele pode para obedecer, esse vai ensinar a mesma postura, com o mesmo esforço, com o mesmo empenho, com a mesma seriedade, e será honrado e chamado de grande no reino de Cristo, irmãos. O versículo 20, o último versículo, ele é central em termos do nosso desafio. É que os seguidores de Cristo, aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo, eles devem ter uma ética, uma retidão, que vá além daquela dos religiosos da época. A justiça, o termo justiça aqui, irmãos, ou retidão, para um fariseu na época, ou para um escriba, significava entender perfeitamente aquelas relações entre as letras, entre as palavras, e praticar aquilo que estava ali aparente no mandamento, estava sendo dito para ser feito. Então, quando tem lá, não matarás, aí o escriba levantar, tranquilo, eu não mato, próximo. Não adulterarás. Não lembro de nada disso. Nunca adulterei na vida. Próximo mandamento. Era assim que eles faziam. É por isso que eles olhavam para os outros e chamavam claramente as pessoas que eram de fora do seu círculo de pecadoras. Eram pessoas pecadoras, porque simplesmente eles não se viam assim, irmãos. Mas agora, na sequência, Jesus vai mostrar uma dimensão profunda da lei de Deus que sempre esteve lá, mas que aquelas pessoas não captavam e enterravam em cima daquelas interpretações e das suas predileções por um versículo ou outro da Escritura, irmãos. E não dá para obedecer isso que Jesus está falando aqui, do modo como ele está dizendo para fazer, sem que nós contemos com a graça dele, sem que nós contemos com a direção dele. Então, isso é o que significa aqui ultrapassar o escriba e o fariseu. Não dá para você alcançar essa profundidade da lei de Deus que Jesus vai ensinar sem a graça de Cristo,
sem o poder de Deus, sem a força do Espírito Santo, sem todas essas coisas que os judeus acabaram por rejeitar, irmãos. Quem não ultrapassar essas posturas que Jesus vai dizer aqui, quem não for além do farisaísmo e da mera letra da lei, no pior sentido dessa expressão, não pode entrar no reino de Deus. Quem não entender e não praticar a lei de acordo com aquilo que Jesus dirá a partir de agora, não tem como entrar no reino de Deus. Então esse é o desafio que fica para os discípulos de Cristo em todos os tempos, especialmente esses dos versículos 19 e 20, mas nós temos algumas questões aqui ligadas a Cristo como centro da Escritura e como nosso guia para entendê-lo, irmãos. As relações entre Antigo e Novo Testamento, elas ocupam praticamente todo o fundo de discussões sobre a Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia, se você está lendo o Novo Testamento, você pode não perceber esse processo mental, mas ele está levando em conta algum tipo de visão que você tem sobre o Antigo. E existem muitas formas de se entender essa relação de Antigo com Novo. Isso ocupou já não milhares, mas milhões de páginas, sendo muitas delas ainda nem editadas, nos períodos antigo, medieval, em que as pessoas tentavam entender como é que Cristo estava no Antigo Testamento, como é que ele pode ser descoberto, como é que ele pode ser desfrutado, não só nas páginas do Novo, mas também nas páginas do Antigo Testamento, irmãos. Um dos poucos pontos pacíficos nessa discussão que parece não ter fim, esse fundo aí da relação entre Antigo e Novo Testamento, é um só. Jesus, segundo ele disse lá em Emaús, em outros pontos, ele falou que tudo no Antigo Testamento se refere a ele, está falando sobre ele. Ora, se você tem o privilégio de ler a Escritura tendo o autor do seu lado, a coisa mais sábia a fazer é sempre ler a Bíblia conversando com Cristo. É ouvindo Ele falar com você por meio da Escritura. É falando com Ele por meio da Escritura. Essa prática que foi chamada de lectio divina, de lição divina, ou de escola divina, em que você caminha com Cristo, conversando com Ele por meio da sua palavra, isso perdurou durante séculos e ainda perdura na vida de crentes fiéis, que levam em consideração o fato de que a palavra de Deus é viva e que Cristo está conosco todos os dias. Então, se você tem dificuldades, antes de entender a palavra de Deus e até mesmo de falar sobre ela, principalmente antes de falar, você deve conversar com Jesus Cristo, porque Ele é o centro da Escritura e porque Ele é o intérprete final, definitivo da lei de Deus. Leve em consideração, irmãos, esse método de leitura, porque ele reflete essa profundeza da palavra de Deus, o fato de que a palavra de Deus é viva. Nunca leia a Bíblia sem Jesus Cristo. Nunca leia a Bíblia sem a comunhão do corpo de Cristo. Nunca leia a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Nunca leia a Bíblia sem essa dimensão espiritual. Está muito clara para você, porque senão você pode entrar no reino dos escribas, no reino dos fariseus, que pensavam cumprir a lei sem o auxílio de Cristo, irmãos. Os versículos de 19 a 20, como nós vimos, eles nos chamam a levar a sério o fato de que o Antigo Testamento não tem só os 10 mandamentos. Ele tem lá 613 ordens, que são altamente complicadas, e você deve entender claramente que você vive numa tensão entre o dever e o não poder. Nós devemos, irmãos, obedecer toda a lei, mas nós não podemos obedecer essa lei. E quem é a resolução disso? É Cristo. É Cristo. Aquele que veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar, aquele que nos ensina a como praticá-la nele, em Cristo. E isso nos prepara para o versículo de número 20, que traz esse desafio enorme, que é superar a justiça dos fariseus. Isso quer dizer que, ainda que contemos com a graça de Cristo, ser crente não é fácil. Não é fácil ser crente. É difícil. É um caminho que exige não apenas o seu entendimento, não apenas a sua alma, não apenas as suas espontaneidades, mas exige também o seu esforço. Eu digo isso porque há gente na igreja, notem que essa discussão é de alto nível, uma discussão finíssima. Existem pessoas que frequentam igrejas
certamente há muito tempo, e elas nem sequer entendem. Elas não estão entendendo essa discussão, essa conversa inteira de depender de Jesus Cristo para cumprir a lei de Deus, para poder estar no reino dos céus. Outras até conhecem fórmulas. Jesus morreu por mim, conheço as doutrinas lá do Calvino, os 5 pontos de não sei quem, os 10 pontos de não sei quem, elas sabem de cor essas coisas, mas elas não têm disposição nenhuma para obedecer à lei de Deus. Elas vivem como se Deus não existisse, mas criaram aquele fetiche lá por doutrina reformada e ficam agarrados àquilo com unhas e dentes, como se aquilo fosse lhes levar para o céu, irmãos. Existem pessoas que fazem isso, e outras há que não se esforçam por fazer a vontade de Cristo, mesmo estando em Cristo. E o pior, ensina outras pessoas. Jesus está alertando aqui especialmente contra esses, que nem se esforçam e ainda querem ensinar de acordo com a sua vida irregular, torta, a lei de Deus, a vontade de Deus, irmãos. Todos esses estão abaixo dessa linha de discussão aqui, portanto estão fora do reino dos céus. É o que Jesus está falando aqui, ou está implicado nas palavras de Jesus. Mas aquele que quer depender de Cristo, e a nossa esperança é sempre que todos os ouvintes queiram fazer isso, esse entende primeiro, você não é perfeito, não é? Você não é perfeito como você deve ser, e também não é perfeito como um dia você será. Mas pela graça de Deus, você foi transformado. E se você é transformado, Deus vai te dar força, Jesus vai te ajudar a cumprir toda a lei nele. E o cumprimento da lei, para nós, consiste em crer em Cristo. Você crê em Cristo, pela graça de Deus, você é visto por Deus como inocente. Então isso já é tudo, irmãos, para nós. É crer em Jesus Cristo. É abraçar o sacrifício dele. É acreditar que, de fato, Deus nos aceita sendo nós pessoas inaceitáveis. E a partir daí é que você tem uma nova vida, a partir daí é que você tem um consolo de que você precisa para as suas culpas, porque você não consegue alcançar os padrões dos mandamentos lá, nem em 63 você consegue, quanto mais 613. Mas é dentro disso que você se move, é dentro disso que você tem vida. É dentro de Cristo que você pode ter vida, e é dentro de Cristo que você pode ter esperança de agradar a Deus, mesmo sendo quem você é. Então esse apego que Jesus está nos ensinando, porque o que Ele vai nos mostrar agora, a partir de agora, são as profundidades da lei de Deus, irmãos. O que vocês vão ter privilégio de ter é uma interpretação que é revelada, que é inspirada por Deus. Não apenas uma palavra de Deus que foi dada na lei de Deus, mas Cristo, que é a mesma palavra de Deus dizendo, o mandamento é este e você deve entendê-lo desse modo. Então isso é um privilégio que Deus nos dá no Sermão do Monte, nessa sequência, irmãos. E assim nós vamos aprender a como interpretar a lei e praticá-la de acordo não com o modelo dos escribas e fariseus, o modelo da superfície, o modelo do legalismo, o modelo que exclui as pessoas do reino, mas nós aprenderemos de Cristo, se Deus nos permitir, de agora em diante. Como é que o intérprete final e definitivo da lei de Deus nos ensina como viver para Ele, tendo nos livrado dos castigos da lei, tendo nos livrado do legalismo da lei, tendo nos livrado das ameaças justas e santas da lei de Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe também nossas próximas exposições sobre a santa lei de Deus, de acordo como tal como interpretada pelo nosso Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.